Não sei nada ainda. Quem puder compartilhar no seu Facebook e me marcar, eu agradeço de coração mesmo. Sério mesmo. Tô transmitindo isso da minha página do Facebook que eu tenho. Quem puder curtir também, vou agradecer de coração. Certo? É a primeira live que eu tô fazendo na minha página. O dia inteiro eu fiquei pensando nisso e tal, mas, como se diz, às vezes você pensa demais e faz de menos, né? Eu costumo pensar muito. Beleza. E aí eu fui dando uma escurecida nas partes onde eu queria que ficasse mais escuro e deixei o meio mais claro, correto? Então, deixando o meio mais claro, eu tenho uma noção de que o meio estando um pouco mais claro vai ser o ponto de luz. Beleza, agora vem os detalhes, gente. Detalhes. Detalhes é o que enriquece um desenho. Certo? Eu acho que essa live vai ficar um pouco grande. Mas fazer o que, né? Nossa, eu tô pondo os trem tudo em cima do meu desenho, outro aqui. Tem ciúme disso, vocês não tem noção. Ó, esse lápis, ele é chamado lápis borracha. É um lápis que é de borracha. Acredite, a ponta dele é de borracha. Certo? Para os que não têm condições, né? Como eu. Quem não tem esse lápis, minha gente, não precisa ficar preocupado. Pega uma borrachinha aí, qualquer, corta um pedacinho dela, deixa meio afiado uma ponta, entendeu? Pra você trabalhar. Trabalha com o que você tem, não precisa fazer esforços enormes. Então, com esse lápis, o que vai acontecer? Eu, Mike, vou fazer uns fios claros, porque vou fazer tipo apagando, entendeu? E aí vai ficar tipo fios claros. Então, às vezes dá certo, viu? Às vezes dá merda. Ó, deu uma clareada aqui no meio. Galera, a vida é cheia de entusiasmo, viu? Não se entusiasme tanto. Beleza. Clareou? Pode ser que ficou uma morda? Pode. Mas, aí você vem com o lápis e trabalha de novo em cima do claro. Ó, como aqui ficou claro, então eu estou trabalhando com a cor clara, que é o nosso canela, certo? Então aí eu venho puxando de novo os fios de baixo para cima e de cima para baixo. Então essa tonalidade de cor já ficou bem mais clara, correto? Afirmar isso. Beleza. Para os mais afortunados, que tem uma condiçãozinha um pouco melhor, ou que achou isso aqui, porque meu amigo, isso deu um trabalho. Agradeço um pouco a meu amigo José Lucas, pois ele me abençoou com essa canetinha, que era um dos meus sonhos. É uma caneta chamada caneta gel branca, certo? Então essa canetinha, ela faz cores brancas, entendeu? É gel branca, né? Não precisa ser gênio para saber que ela faz fios brancos. Beleza. Então, aí o que acontece? Ela solta uma tinta branca e você vem por cima fazendo desenhos de fios. Em cima do colorido, às vezes a cor dela não sai muita tinta, tá? Não se precipite. Então, com ela, você faz uns fios brancos. Então, fazendo esses fios brancos, você vai dar tipo um volume maior para o desenho, para o cabelo no caso. Então, vai dar outra cara no desenho, sabe? Beleza. Aí onde você não gosta, que pegou, você vai dando um jeitinho. Ó.
pode ver que ficou outra coisa já. Eu tenho uma certeza tão grande que essa qualidade minha de filmagem tá horrível. Vamos ver se melhorou. Talvez. Bom. Ficou outra coisa. Vou pegar o celular aqui do tripé, né? Porque eu não tô gostando muito bem aqui. Beleza. Foco, foco, foco. Então, ficou mais ou menos assim, ó. Certo? Bom, galera, eu transmiti isso aqui agora da minha página, então agradeço quem assistiu de coração. Então, explicando um pouco sobre isso, entendeu? Sobre os fios de cabelo, que muita gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer. Então, os fios coloridos são assim, entendeu? Puxando, fazendo os fios, como se fossem fios de verdade. Então, agora eu vou sobre o do Neymar que eu fiz aqui, beleza? Foi a mesma coisa. Eu puxei fiozinho por fiozinho, correto? Fio por fio. E eu fui fazendo igual eu falei. Primeiro eu fiz uma base. E aí eu vim com as outras cores puxando fio por fio. Entendeu? Gradativamente, com muita paciência, eu fiz esse desenho aqui do Neymar, certo? Um pouco mais de, deixa eu ver o que o fundo, que o meu amigo aí falou que tinha muita gente que tem dificuldade de fazer o fundo. Então, para fazer o fundo, eu vou explicar de novo ali no meu papelzinho ali, certo? Beleza. Para fazer esse fundo que eu fiz do Neymar, como que foi que eu fiz? Vou explicar, certo? Galera, quem estiver assistindo, puder compartilhar, eu vou agradecer de coração. Sério? Sério mesmo. Muito obrigado a quem gosta dos meus desenhos e que me ajuda a compartilhar. Bom, esse é o lápis preto, esse é o lápis cinza. Esse é um lápis cinza chamado cinza quente. Beleza, cinza quente. Esse é o prata que todo mundo conhece. E esse aqui é o metálico, que costuma vir na caixa mais cara da Faber-Castell, certo? Então, no desenho do Neymar, aquele fundo, como que eu fiz ele? Primeiro, eu fiz ele no seguinte: como elas são tipo bolas de luz que ficou embaçada na foto original, então, como eu fiz? Eu vejo como bolas. Então eu venho, faço as bolas. Faço, ó, bola, certo? Faço ela como bolas e então eu venho e vamos supor, a tal bola que eu vi, ela é escura na borda e no meio ela é mais clara. Então aí digamos que seja assim. Então eu vou começar com o preto, fazendo em volta. Só que eu vou fazer em volta mais escuro, pondo mais força no lápis, certo? Pondo mais força no lápis. Então eu vou, quando vai chegando no meio, eu vou aliviando a força. E aliviando a força, eu vou tendo uma tonalidade mais clara. Ó. Certo? Tonalidade mais clara. Então, tendo uma tonalidade mais clara, o que acontece? Ó, tonalidade mais clara. Então, beleza. Eu comecei com preto, certo?
preto. E aí outra cor que é abaixo do preto, que é o sépia, que eu falei que é quase preto. Então aí eu venho de novo com ele aqui, ó, nas bordas do preto, fazendo em movimento circular, gente. Circular é assim, ó, você vai fazendo tipo bolinhas e seguindo, ó, tipo bolinhas, 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 bolinhas. Faz com que o desenho fique um pouco mais homogêneo. Em vez de você fazer assim, ó, fica muito seco. Então você vai fazendo isso, trabalhando em bolinhas. Trabalhando em bolinhas, aí você vai calculando a força. Onde você quer mais escuro, você põe mais força. Onde você quer mais claro, você diminui a força. Então, diminuindo a força, vamos ter uma cor um pouco mais clara, certo? Certo. Pode ver que vai ficando mais claro, correto? Nisso, o que eu venho com a cor mais clara. Essa cor é uma cor metálica, gente. É uma cor de ouro, tipo uma cor de ouro, entendeu? Ó. Em algumas bolinhas, algumas tava escuro e no meio tava tipo essa tonalidade de ouro, entendeu? Então aí eu venho da cor mais escura da beirada, lá do cantinho onde tá escuro, aí eu venho fazendo bolinhas, bolinhas, do jeito que eu tô falando para vocês, e aí eu vou diminuindo a força até no centro, correto? Diminuindo a força, então eu diminuí a força e cheguei numa tonalidade da qual talvez perto do que eu esperava na referência, certo? Aí beleza, gente. Ah, cara, não tá bom. Não gostei ainda. Não tá muito misturado. Como eu falei para vocês, lápis branco para poder deixar as coisas homogêneas. Aí eu venho com lápis branco na beirada do escuro para o centro, para ter uma noção se vai ficar boa a mistura. Então, estou fazendo a mistura, certo? Fazendo a mistura até o centro. Como é branco, você pode apertar, mas não aperte muito. Aperte mais da beirada até o meio, correto? Ok. Ah, ficou do jeito que eu imaginava? Beleza. Aí agora eu vou nas partes mais escuras, não até o fim, só na beirada. Para deixar o final sem estar aqui o branco no preto, ele deixa tipo cinzentado, quer ver? Ó, preto, ó, preto absoluto, certo? Absoluto. Aí eu vou vir com um branco em cima do preto. Ó, não sei se o 6 vai dar pra ver, mas tipo, com a luz aqui dá pra ver que fica um tanto quanto meio cinzentado, entendeu? Fica um tanto tipo, ah lá, eu acho que deve dar pra ver. Fica um pouco cinzentado se passar o lápis preto e o branco em cima. Quando o preto está totalmente preto. Agora, quando o preto tá assim, tipo, mais poroso, igual eu falei pra vocês, mais suave, então ele estando um pouco mais suave, o que acontece? Deixa eu chegar para perto, ó. O preto tendo ele assim mais poroso, mais suave, o que acontece quando eu passo o branco em cima, ele fica mais escuro e homogêneo, viu? Escurece. Por quê? Porque o branco ele faz tipo uma mistura, certo? Ele deixa as coisas mais homogêneas. Então eu expliquei sobre as bolas, no caso tipo ponto de luzes, né? Ó, bolas, pontos de luzes. Então eu expliquei sobre isso na parte do fundo do desenho do Neymar que eu fiz. Ó, tá vendo as bolinhas aqui, ó? Bolinha, bolinha. Cá em cima tem bem mais, ó. Entendeu? Aqui no canto, ó. Ó. Tô explicando sobre esse fundo que eu fiz aqui, certo?
Então, nesse fundo desse desenho do Neymar que eu fiz aqui e tal, então essa é a explicação sobre esse fundo, certo? Como eu fiz. Então as bolinhas começa pelo a cor mais escura e assim vai fazendo graduativamente, com paciência. Não pensa em quando você vai acabar, mas pensa como vai ficar quando acabar. Beleza? Expliquei sobre isso, sobre o fundo. Dei uma pequena dica sobre cabelo, sobre um pouco de cabelo, certo? Sobre como fazer uma cor de cabelo, certo? Com as qualidades de cores e tal. Bom, vamos analisar o que mais as pessoas costumam... expliquei sobre a tonalidade de pele, eu expliquei, certo? Expliquei sobre tonalidade de pele. Muita gente tem dificuldade com a tonalidade de pele, certo? Então eu expliquei aqui uma cor mais escura, meio opaca. Bom, eu vou explicar sobre a tonalidade da pele do Neymar, ó, que eu fiz, certo? Galera, desculpa aí que eu relei aqui e trocou, olha lá, beleza? Bom, esse é o desenho que eu fiz do Neymar, então eu vou falar sobre essa pele dele, como que eu fiz para fazer essa pele. Primeiro de tudo, paciência, gente. Paciência. Paciência é a chave de tudo. Esse lápis, como eu estava falando para vocês, é um lápis claro. Muitas pessoas podem chamar ele de nude, que as mulheres têm muito sapato que tem essa cor, sabe? Cor nude. Mas essa cor, ela é chamada areia. Cor areia. Ela é uma tonalidade bem clara, certo? Depois outra cor que dá para poder fazer uma mistura bem interessante e relevante é a cor salmão, gente. Salmão. Eu usei muito essa cor aqui na pele do Neymar, certo? Cor salmão. E agora tem a outra cor que muita gente vai achar que é forte e não combina. Combina sim. Esse aqui é o chiclete. Cor chiclete da Faber-Castell, certo? Essa cor chiclete. Então agora vem para outra cor. Cadê a outra cor? É o rosa claro. Gente, eu tenho da Ecolapis. A Ecolapis também é uma marca boa, entendeu? Então, tipo, eu revezo. Bom, esse aqui é da Faber, né? Então esse aqui é ó, rosa claro, certo? Então essas quatro cores eu usei na pele do Neymar, beleza? Essas são tonalidades claras, clara e um pouco escura, entendeu? Agora na tonalidade que tinha um pouco mais de marrom, então eu usei a cor que eu estava falando para vocês, que era o sépia, certo? Eu usei essa cor sépia, usei essa cor sépia e a tonalidade abaixo dela, entendeu? Que era o marrom escuro e o outro marrom que é o nosso canela que eu estava falando para vocês, certo? Essas cores eu fiz a pele dele. Como que eu fiz? No desenho dele eu comecei que nem tipo no do Coringa que eu expliquei. Eu comecei da cor mais escura, fazendo sombra para clara. Esse cabelo aqui, para dar essa textura no couro da cabeça, como que eu fiz? Primeiro, eu fiz com nude. Passei o nude aqui, que é o areia, em todo esse couro cabeludo dele. Toda essa parte. Fiz bem clarinho. Beleza, fiz isso. Aí eu peguei essa cor amarelada, que é um pouco amarelada, para ser sincero. Número 2 da Mega Soft. Taquei por cima, certo? Por cima dessa cor. Então primeiro veio esses dois aqui. Depois eu vim com o sépia, que é escuro, certo? Ó, puxei para cá, puxei para cá. Esses três
eu fiz aqui, ó, essa parte. Então, eu fiz com essas duas cores claras. Aí eu vim com o sépia. O sépia ele é escuro, então eu deixei essa parte aqui que eu vi que era tipo luz que tinha nas costas dele, entendeu? Na referência. Então aí eu comecei daqui com o sépia, fazendo daqui como se fosse mais escuro por mais claro, em bolinhas bem suave até chegar aqui. Beleza? Fiz isso. Aí o que eu fiz? Peguei o lápis nude. Eu não fiz com branco. Peguei o nude aqui, que é o areia, e taquei por cima de tudo. Aí o que aconteceu? Ficou homogêneo, certo? Ficou uma graduação homogênea. Só que aí ficou lisão, não ficou os fios. Beleza? Aí o que eu fiz? Peguei o sépia, peguei a outra tonalidade de cor marrom escuro e peguei o canela. Com essas três cores eu peguei e comecei a puxar fios do jeito que eu falei para vocês, na direção que eu via na referência, que era aqui. Então eu puxava os fiozinhos assim, ó, bem devagarzinho, de cima para baixo, deixando com bem menos força embaixo, entendeu? E com menos força embaixo, eu vou estar o que? Deixando mais claro, fazendo tipo um degradê. Então eu fiz com a cor mais escura, que é o sépia, daqui para cá, e depois eu vim fazendo com o marrom escuro e com o canela, certo? Agora tem outro lápis que me ajudou muito nisso, que é o marrom claro, certo? Marrom claro. Esse é o marrom claro. O marrom claro me deu essa tonalidade aqui, ó, mais clara. Como aqui eu já estava vindo diminuindo a força e fazendo o degradê para o mais claro, então eu comecei com essa cor clara, puxando fiozinhos por fiozinhos, bem devagar, e dando degradê nessa cor. Então eu fiz isso aqui nessa parte da região onde tipo tinha um volume de cabelo um pouco maior, nessa parte, e nas outras aqui eu fiz com a tonalidade que vocês próprios até pode compreender, que tem amarelo, certo? Então aí eu fiz com o sépia, esse amarelo, que é um amarelo bem clarão, né? É o canário. Esse amarelo e o amarelo, deixa eu ver aqui, limão. Esse é o amarelo limão, certo? E tem o outro amarelo que é o amarelo ouro. É, amarelo. É tipo uma cor de ouro, certo? Esses três amarelos. Então com esses três amarelos e o sépia, eu consegui fazer essa parte superiores aqui de cima do cabelo dele, certo? Então com essas partes aqui, nessas partes dessa região aqui, eu fiz com esses lápis. Teve alguns casos aqui que em alguns cantinhos, para poder dar uma proporção melhor de cor, eu usei o marrom canela em algumas partes em cima, certo? Então foram essas cores que eu usei no cabelo dele. E assim consecutivamente eu fiz na barba dele, certo? Então foram essas as cores que eu usei. A sépia, e é isso aí. Ok. Beleza? Então um pouco explicado. Que nem aqui nessa cor da tatuagem dele aqui, ó. Pode ver que aqui tá bem claro, ó. Tipo, tem uma região aqui meio clara, entendeu? Ah, muito obrigado você aí que elogiou. Deixa eu ver quem? Brenda. Além de lindo. Muito obrigado, Brenda. Gentileza da sua parte. Bom, então, tirando essa parte aqui que ficou mais clara, então nessa parte clara eu usei esse
que eu falei para vocês, que é o nosso salmão. Muita gente vai enxergar ele como laranja. Ele é da família do laranja. Esse é o salmão, esse é o rosa claro e esse é o chiclete. Então, fazendo essas três cores aqui, eu apliquei elas nessa região. Então, aplicando elas nessa região, eu tive essa tonalidade. Então, eu comecei do claro, do escuro e fui fazendo as misturas até o meio, entendeu? Que eu achava que tinha um ponto de luz maior. E foi assim. Na tonalidade do queixo aqui embaixo, que ficou uma tonalidade mais escura, eu faço com o preto, bem poroso, do jeito que eu ensinei vocês ali, fazendo, da parte porosa. E aí depois eu venho com a mistura com o sépia. Aí eu venho dando uma tonalidade onde eu quero que seja mais claro e mais escuro. Então, com essas duas cores, que é o preto e o sépia, eu trabalho a sombra, certo? Então, especificamente, é essa a explicação sobre esse desenho. Eu espero que essa explicação tenha ajudado em alguma coisa alguém que quer desenhar ou que tenta melhorar o seu desenho, certo? Bom, agora eu vou falar para vocês o seguinte: desenho. O desenho, para poder ele ficar bom, bonito, ele tem que demorar, gente. Eu sei, a gente é muito apressado, tem, nossa, absurda vontade de terminar uma coisa e não tem paciência. É o seguinte, faz um pouquinho hoje, beleza, cansei, deixa para amanhã e amanhã você faz mais um pouquinho. E assim você vai fazendo, mas não larga de fazer, né? Porque as pessoas pegam e faz lá e depois não faz mais nunca. Não é assim, entendeu? Então, é isso. Eu não sei se eu explico mais, senão essa live vai ficar gigantesca. Tem tanto assunto para se explicar. Então, essa é uma das coisas, correto? Então, esse é o meu desenho. Então, é isso aí, galerinha. Este é o meu nome, Mike Silva, correto? Canal no meu YouTube está assim, certo? Mike Silva. Quem puder ir lá no meu canal, se inscrever, canal no meu YouTube, certo? Canal no YouTube, certo? É, galerinha. Então aqui é o meu canal no YouTube. Quem puder tá compartilhando aí. Então, se vocês têm alguma dúvida, tem vontade de aprender alguma outra coisa e quer que eu ensine alguma coisa que vocês acham interessante, tô aqui para poder estar explicando e falando um pouco mais, certo? Esse é um desenho meu, do Neymar que eu fiz. E é um desenho que eu gosto muito, um dos últimos que eu fiz. Eu ensinei um pouco do colorido, certo? Então, ensinando um pouco do colorido, eu vou tá deixando então para vocês enquete aí. Vocês quiser que eu ensine um pouco do preto e branco, vou estar ensinando aí vocês, certo? Então quem puder compartilhar aí para me ajudar. Então estamos aí no Instagram. Meu nome no Instagram é Mike YK Silva 22, certo? Esse é o meu perfil.
pessoal. Às vezes eu coloco alguma coisa de desenho, não muito. Meu perfil de desenhos é Visu com S, Visu L, tracinho JM. Esse é o meu Insta, certo? Pô, aqui, ó. Insta, certo? Esse é o de desenho, certo? Meu perfil de desenho. Só tem mais desenho aqui que eu ponho isso, certo? Então, tem uns desenhos aí que eu tenho que fazer aí de um pessoal. Galera, um pouco de paciência. Vou fazer, tenho bastante coisa para mim fazer. E acredite, as pessoas acham que o desenhista ele cria um desenho da noite pro dia. Não é bem assim, gente. Leva tempo. E acredite, muita gente não teria paciência para fazer isso nunca na vida. Pois um desenho, ele demora. Quanto mais perfeito você quer um desenho, mais ele demora. Entendeu? Detalhes. Então as pessoas julgam isso como uma coisa fácil. Não é tão fácil assim, gente. Uma coisa que eu vi, uma frase muito interessante é que é bem interessante, sabe? Eu vi uma frase e eu fiquei pensando nela. Todo vagabundo dá o nome de sorte para o esforço do seu próximo. E é bem isso. Não é tão simples. Não é fácil. E nunca será. Mas o que a vida precisa ter para valer a pena, não é mesmo? Ah, detalhe, não falei. Essa sombra aqui no rosto dele, do cabelo, eu fiz com o sépia bem claro. E depois eu fiz com canela. E depois eu fiz com um pouquinho de marrom, fazendo bem suave. Aí depois eu taquei o areia. Taquei o areia em cima. E aí ficou misturado. Certo? Então foi isso. Então é isso, galera. Logo tem mais. Agradeço quem assistiu, quem compartilhou, quem puder compartilhar. Muito obrigado. E é isso aí. Logo tem mais. Logo eu faço mais. Muito obrigado.